é mais ou menos a mesma coisa. Então, você tem como desempenho todo aquele treinamento que te leva de forma estruturada a um objetivo específico, que seja uma competição. Aí você consegue mensurar desempenho, qualificar desempenho, ajustar desempenho. Já para as tarefas do dia a dia, a pessoa que faz esporte constantemente, na verdade, a pessoa tem um empenho esportivo, né? Ela acaba indo atrás do esporte como uma maneira de melhorar o condicionamento físico, melhorar a qualidade de vida. Então, aí você tem esses dois aspectos. Quando a gente fala, já entrando um pouquinho no nosso assunto, da Covid-19, pensando em estratégias de uso de máscara, de quanto isso pode influenciar sobre a resposta do atleta ou do esportista, a gente precisa ter muito claro essa diferença. Se a pessoa é um esportista, se a pessoa é um desportista. Então, se a gente pensar hoje, por exemplo, estamos tendo o campeonato de futebol, o campeonato brasileiro, campeonato Libertadores, pessoas estão viajando para fora do país participando de competições. São desportistas. Então, a forma de encarar a pandemia para este público é diferente da forma de encarar a pandemia para o público do dia a dia, que faz atividade física no seu condomínio, esse tipo de coisa, e isso a gente vai tentar discutir um pouquinho ao longo da nossa live aí. Paulo, complementar alguma coisa? Não, só tem um delayzinho aqui, mas tá bom. Mas exatamente. E Paulo, então, e qual que é a diferença entre treino e treinamento? Então, foi disso que o Ricardo falou, mas trocando em miúdos, vou repetir o que ele havia comentado. Treino é toda a ação, toda a atividade que você faz durante os dias que você pratica atividade física. É um treino, tá? Não quer dizer que você vá ter um objetivo. Se for treinos esporádicos ou coisas esporádicas, você faz um treino. Já o treinamento, ele significa mais algo planejado. O treinamento, ele é a longo prazo, é uma sequência de treinos. Você precisa de diversos treinos para que você, e programado e bem elaborado, para que você possa ter aí um conjunto de treinos que você vai acabar desempenhando. É um bom treinamento, né? E o treinamento, ele depende de um objetivo. Não adianta você fazer um treinamento aleatório. Se for para sair do sedentarismo, muito bem, mas se você tem algum objetivo, esse seu treinamento ele vai ter que ser dividido em metas, né? Você vai atingindo metas e depois o conjunto dessas metas pode te levar ao objetivo. É óbvio que toda vez que a pessoa atinge o objetivo de um treinamento, ele deixa de ser objetivo, porque você quer avançar. Então, você vai ter que desenvolver novos treinamentos através de treinos, para que você vença e atinja outras metas até atingir o objetivo que você quer. Normalmente, para as competições de alto nível, o objetivo ele é feito de trás para frente, né? Como não? É exatamente uma periodização. No dia que você pretende fazer praticar uma atividade ou testar se você realmente chegou a uma competição, chegou realmente naquele nível físico que você queria, então a gente faz todo o treinamento dali para trás. E aí a gente verifica quanto tempo você tem de treinamento, quanto tempo você tem para treinar, e monta-se aí uma programação. Tem gente que, por exemplo, 2 meses de uma São Silvestre quer treinar. Falei, eu queria correr a São Silvestre. Legal, né? Quanto tempo aí você tem para treinar São Silvestre? Não, eu quero correr nessa. Falei, mas daqui 2 meses? Mas mal corre. Então, é assim, dificilmente você vai conseguir fazer um treinamento para atingir o nível de correr uma São Silvestre. Pode até participar, né? Mas vai sofrer muito se você é uma pessoa que não é treinada, que você não tem condição. Se você já tem uma condição física razoável, dá-se para fazer um programa, uma periodização até aquela data, mas não pense em desempenho, porque o tempo de treinamento ele é muito curto, não é? Então, o treinamento nada mais é do que uma unidade de trabalho, tá? Pode ser, se a pessoa tem 2 unidades de trabalho, por exemplo, no dia, eu treino de manhã à tarde, o treinamento é o treino é tá? Esse é o treino. Já o treinamento, no meu ponto de vista, é uma coisa feita a longo prazo. Salvo aí, se eu estiver errado, Ricardo, você pode complementar. Não, é isso mesmo. Inclusive, o Minuto de Educação Física que eu fiz essa semana foi sobre treino e treinamento, e eu fechei o minuto dizendo o seguinte:
que se você não tiver uma estruturação de treinamento com controle rígido de carga para prescrever e para avaliar, você não vai melhorar o seu desempenho, mesmo que você treine todos os dias. Então, você pode treinar todo dia. Só que se o seu treino não tiver controle, porque o treinamento você pega as adaptações de um treino e utiliza essas adaptações para prescrever o próximo. Porque você está sempre se adaptando e tendo que evoluir. Se você não tem um controle daquilo que você prescreveu e daquilo que foi adaptado, você vai ter uma somatória, na verdade, você não vai ter uma somatória de treinamento. Você vai ter vários treinamentos aleatórios ao longo de um tempo e isso não vai desempenhar lá na frente uma performance melhor. Então, aí, voltando para a questão de empenho e desempenho, a pessoa pode treinar todos os dias. Ela vai estar se empenhando no seu dia a dia. Mas, para melhorar o desempenho, ela precisa de treinamento. E lembrando de uma coisa, né? Que já até ajuda. As pessoas que treinam, elas precisam se recuperar. Porque, afinal, todo treinamento é um insulto ao organismo. E esse insulto, o organismo vai tentar se readaptar, vai tentar corrigir esse insulto. A sorte que nós temos é que o nosso organismo, quando se recupera, ele se recupera um pouco além daquilo que você estava. O insulto, na verdade, faz com que você melhore um pouco mais. Eu sempre dou um exemplo de casinha na árvore. Aquelas casas na árvore. A pessoa vai lá e constrói uma casinha na árvore de madeira, e aí você vai lá e chacoalha aquela árvore. Quando você chacoalha, a árvore, ao chacoalhar, desprega algumas madeiras, solta algumas tábuas. Então, você vai lá e reprega. Só que você prega com um prego a mais, você ajeita a sua casinha para que ela não se desestruture na próxima balançada. Na próxima balançada, aquelas tábuas podem não soltar, soltem outras. E aí, depois você vai lá e reprega. Cada vez que você descansa, cada vez que você se alimenta e descansa, o seu corpo se recupera. Por isso que o treinamento ele é progressivo. Se eu continuar fazendo o balanço na árvore da mesma forma que eu fiz no começo, nada vai acontecer com a casinha. Ou seja, aquele treininho que você faz sempre básico, ele não vai trazer desempenho. Você vai treinar, mas aquilo não insulta mais o seu organismo, é muito pouco, é como andar todo dia. Então, o que vai acontecer? Baseado nessa avaliação, o treinador vai lá e insulta um pouco mais, aumenta essa carga a ponto de não te lesionar. Não adianta você dar uma chacoalhada forte, a casinha cair lá de cima, ou despregar toda. Além de você demorar muito mais para se recuperar, nem sempre aquela casinha vai ficar do jeito que você queria. Então, a estrutura muscular, para quem treina, por exemplo, treinamento de força, se você faz um treinamento de força muito exacerbado, você pode ter lesões que, ao invés da recuperação do tecido para deixar ele melhor, você vai criar fibroses. E essas fibroses, elas não causam desempenho muscular, muito pelo contrário, vai ter limites, né, nas frações, aí, nas porções do segmento muscular. E aí, isso não ganha, a pessoa não ganha nada. Ah, mas a pessoa faz hipertrofia. Sim, hipertrofia, até um cacho de marimbondo, se picar uma pessoa, vai ter hipertrofia, ela vai ficar inchadona. Uma paulada também dá hipertrofia, né? Incha, mas não é o resultado que você quer, né? Então, é tudo questão de recuperação. Recupere-se, né? Descansa, e você consegue ter o desempenho. E o professor, o treinador, ele fica modulando esses seus desempenhos de treinamento para elaborar um novo treinamento, tá? Por isso que tem que ser avaliado constantemente, para que a gente saiba o quanto nós vamos conseguir mexer no seu organismo logo depois, que foi o que o Ricardo falou. Tá, e Ricardo, uma das questões do Covid, né, um dos sintomas principais é mais essa questão respiratória, né? Durante o treinamento, qual que é o metabolismo energético, assim, de forma simplificada? O que acontece nas vias respiratórias, capacidade respiratória durante o treinamento? Tá, a gente tem que definir primeiro o tipo de treinamento. Se a gente estiver falando de treinamento para velocidade, para força ou treinamento de resistência, são predominâncias metabólicas diferentes, tá? Vamos pensar em qual desses processos metabólicos que a Covid estaria talvez influenciando um pouco mais, ou não só a Covid, mas as prevenções que nós fazemos, por exemplo, ao utilizar a máscara para treinar, que é uma influência maior sobre o metabolismo aeróbio, né, onde você precisa ter essa captação de oxigênio. Esse oxigênio vai passar por todos os processos até chegar na mitocôndria, e você tem, junto disso, todos os processos de quebra de glicose, de quebra da gordura, para gerar energia. Quando você dificulta
esse acesso, né, do oxigênio para dentro do nosso corpo, porque se você for pensar, tem alguns artigos, eu vou ver se depois eu encontro nos que estão na minha aba aqui aberto, mostrando que, inclusive, o VO2 máximo de uma pessoa utilizando máscara, ele é menor. Então, se o VO2 máximo de uma pessoa usando máscara é menor, quer dizer que você consome menos oxigênio ao longo do tempo. Então, o que é esse VO2 máximo? É o quanto que você consegue jogar para dentro de oxigênio. Se você está com a máscara e você dificulta a entrada desse oxigênio, e você está fazendo um exercício aeróbio, vamos supor que eu consiga correr normalmente 30 minutos a 10 km por hora. Agora, se eu coloco a máscara e eu vou correr nesta mesma intensidade de 10 km por hora, muito provavelmente a sensação que eu vou ter é muito maior. É como se eu estivesse colocando uma sobrecarga, porque eu não estou conseguindo consumir a mesma quantidade de oxigênio. Se eu não consigo consumir a mesma quantidade de oxigênio, eu não vou conseguir prover ao meu corpo a mesma quantidade de energia predominantemente aeróbia, como eu faria isso de outra forma. Então, eu estou aumentando a sobrecarga. Querendo ou não, isso é uma forma de treinar. Existem métodos de treinamento onde você utiliza a máscara. Agora, se o objetivo do treinamento for esse, vou utilizar a máscara porque eu vou criar uma barreira onde eu vou dificultar a entrada de oxigênio para propiciar um objetivo, uma adaptação X. Legal, vale a pena. Agora, se eu não estou pensando nisso, então eu preciso começar a dosar agora a intensidade de esforço, que é o que a gente comentou sobre treino e treinamento. Fazendo um treino, beleza, eu vou lá, coloco a máscara e treino, sem problema nenhum. Agora não, eu estou visando desempenho, então estou visando treinamento, então estou visando uma prescrição eficaz das variáveis do treinamento, pensando numa adaptação efetiva para ser utilizada numa próxima sessão. Então eu preciso ajustar. Vou ter que usar a máscara? Vou. Então eu vou ter que ajustar a prescrição sabendo o quanto que esse cara vai perder de desempenho naquele treinamento para que eu não comprometa o resultado do treinamento dele total. Então, pensando no treinamento de força. Treinamento de força você vai fazer ali na musculação uma série de 10, 15 repetições, onde você fica 20, 30 segundos executando. O seu grande prejuízo não vai ser durante a execução, vai ser quando você termina. Você terminou de fazer a execução, onde você vai hiperventilar, a máscara vai te dar um desconforto grande. Porque você vai estar lá hiperventilando, jogando uma quantidade de CO2 grande para fora e ela não vai estar permitindo que você consiga respirar efetivamente. Então, aí você vai ter um processo de desconforto grande. Inclusive, eu queria já trazer aqui para vocês, deixa eu abrir aqui. Já podemos entrar no assunto de máscara? Podemos, né? Ok, deixa eu já apresentar para vocês aqui. Vou apresentar minha tela inteira mesmo. Não, vou apresentar uma guia, peraí. Então, você falou, Ricardo, já assim, da máscara, da dificuldade respiratória, né? Você está falando agora, nesse momento, que você tem, com a máscara, uma barreira, um aumento do esforço da musculatura respiratória para você conseguir inspirar, né? Existem até máscaras especiais para isso, né? Mas tem também o caso aí bom, você vai falar aí sobre a máscara e a parte do espaço morto que é aumentado, mas o grande problema aí, pelo que você disse, né, é que a máscara ela cria uma resistência, ou seja, um esforço da sua musculatura respiratória, por exemplo, num trabalho aeróbio, que chega até 25% do consumo de energia de todo do seu corpo. Então, se você começa a mexer nisso, já é uma grande dificuldade, realmente. Né? Exato. Mas olha só que interessante, tá? Isso aqui, vocês estão vendo a imagem que eu estou compartilhando? Sim. Sim. Isso aqui é uma imagem que ela foi divulgada dia 16 de junho de 2020 pela Organização Mundial da Saúde. Tá? O que diz isso daqui? Que as pessoas não devem usar máscaras quando se exercitam, porque ela reduz a habilidade de você respirar de forma confortável. Aí, mais que isso, ela fala que quando você utiliza a máscara, o suor que você utiliza vai deixar a máscara úmida, vai umedecer essa máscara, deixar ela mais molhada, o que, além de deixar mais difícil de você respirar, promove o crescimento de micro-organismos. Então, seria interessante você utilizar a máscara para fazer exercício? Não. O ideal seria que você mantivesse a distância. Então, vou dar um exemplo simples. Você está na academia do seu prédio. Vai todo mundo fazer esteira. Você está parado na esteira. Então, você tem uma esteira, aí você tem um espaço, outra esteira, um espaço, outra esteira. Qual a necessidade de você utilizar uma máscara?
Né? Eu não preciso da Covid para utilizar a máscara para melhorar meu desempenho. Eu coloco a máscara e utilizo, pensando em melhorar meu desempenho, utilizando um artefato que vai dificultar minha respiração. Legal. Se o objetivo é esse, perfeito. Se o objetivo não é esse, a máscara não vai servir. E aí tem um outro agravante. Tá? Eu vou ver se eu encontro depois aqui o artigo para mostrar para vocês também, está aqui na minha aba em algum lugar. Existem variações de máscaras. Então, nós temos lá a máscara cirúrgica, nós temos a N95, que é a mais fortemente recomendada para utilizar pensando na questão da Covid, e nós temos as máscaras do dia a dia, que todo mundo hoje em dia tem uma máscara personalizada, né? Uma máscara de tecido, bonitinha, não sei o quê. Se você olhar artigos mostrando a eficácia dessas máscaras, essa de tecido, pensando na questão viral, é zero. A que tem uma efetividade maior seria a N95 ou a cirúrgica. Tem um artigo bastante interessante aqui, deixa eu ver se é este daqui. E lembrar também, Ricardo, que o objetivo da máscara entre a população é evitar que você... o aerossol, ou seja, evitar que você cuspa nas pessoas, que elas se contaminem com as gotículas. Então, teoricamente, qualquer máscara poderia servir para essa função. É um vírus, e para esse vírus não passar pelo ar que passa da máscara, isso é uma coisa praticamente impossível. Aqui, Paulo, olha só, vocês estão conseguindo ver, né? Sim. Ó, foi aceito dia 11 de setembro agora, 11 de setembro de 2020. O artigo fala o seguinte, sobre o retorno do treinamento na era da Covid, os efeitos fisiológicos do uso da máscara durante o exercício. O que eles fizeram? Olha só que interessante. Eu vou mostrar primeiro o que eles fizeram, o resultado, para depois falar o que eles fizeram para a gente tentar levar na prática, tá? Eles tiveram como objetivo avaliar os efeitos fisiológicos do uso da máscara N95, que é a mais recomendada, porque ela tampa bem, ok? Fazendo um teste na esteira, com vários voluntários, para verificar se tinha algum problema, um problema respiratório, se dificultava alguma coisa. Olha só a conclusão. Sujeitos saudáveis, fazendo atividade física de moderada intensidade e baixa duração, tá? O uso da máscara é seguro e associado com apenas pequenas mudanças nos parâmetros fisiológicos, tá? Particularmente com a questão do aumento do CO2 no espaço morto, como você comentou, do end-tidal CO2. Já indivíduos que sofrem de doenças pulmonares deveriam ter alguma precaução. Qual que é o grande lance disso aqui, tá? É interessantíssimo se você parar para pensar que, pô, legal, então usar máscara N95 para fazer o esforço não vai causar prejuízo. Vai causar pequenos prejuízos nos parâmetros ventilatórios, tá? Uhum. Eles fizeram um teste de esteira de rampa. Aquele que você fica 3 minutos, aumenta a intensidade, 3 minutos, aumenta a intensidade. Sabe quanto tempo durou um teste desse? Chuta, Paulo, quanto tempo durou o teste? Normalmente dura 12 minutos. 18 minutos. 18. Em 18 minutos de teste, eles encontraram variações mínimas para os indivíduos saudáveis. Agora, quem você conhece, Paulo, que é o treina 18 minutos? Não tem. É muito. Você não faz o treinamento de 18 minutos. Principalmente trabalho aeróbio, não tem sentido. Exato. Ah, mas foi incremental. Legal, mas foram 18 minutos. Foi incremental moderado, eles até colocaram. Foi moderada intensidade, de curta duração. Isso significa o quê? Estou falando da máscara N95, que é aquela que vai te proteger contra o vírus. Aí, está na mão do Paulo. Ela vai te proteger contra o vírus. Essa máscara que vai te proteger contra o vírus, ela vai te causar prejuízos nos parâmetros fisiológicos, sendo que se você tiver algum problema, é melhor que você tenha cuidado. Quantas pessoas têm alguns problemas e não sabem? Uhum. Sedentarismo está aí, a máscara está ali, para vocês verem como é que ela é. Bem resistente. Vamos pensar o seguinte. Aparenta ter uma tripla camada de ela é bem forte, filtro, ela é bem forte. Né? Ela é bem forte. Se você pegar os artigos que mostram a eficácia para a questão da Covid, é 97%, 98% de segurança nessa máscara. E a passagem de ar dela é muito confortável. E tem um volume de ar que entra bem, e ele, como tem essa estrutura aqui, ó,
ele não cria aquela barreira colando a sua boca. Exatamente. Então, assim, aquela máscara, quando suada ou quando molhada, ela cria o quê? Parece até tortura de filme americano, né? Que o cara joga um pano na cara e joga água em cima. Você imagina o que a pessoa sofre. Ela chega a confessar, você imagina você treinando com um troço desse na cara. Não é mole, não. Sim. E aí, então, você vê, uma máscara dessa, que ela é extremamente eficaz contra a Covid, ela é prejudicial na hora de você fazer o treino. Aí você pega lá o OMS que fala, não utilize máscara para treinar. Mas não é todo mundo que utiliza a N95, certo? Então, eu vou utilizar uma máscara que é melhor, que vai respirar melhor, não vai me causar esse problema fisiológico. Legal, mas ela também te protege contra o Covid. Então, percebe o tamanho da loucura? Vamos usar a máscara para fazer exercício. Vamos. Que máscara? A que vai te proteger contra o Covid é a N95. Legal, usa a N95, mas, usando a N95, você vai ter problemas fisiológicos. E se você tiver algum problema e não sabe, porque a gente tem a maior parte das pessoas é sedentária ou mal treinada. Então, você pode ter algum problema que você não sabe. Ao colocar a máscara, vai aumentar o seu esforço. E você não vai controlar a sua intensidade. Você está acostumado a correr numa determinada velocidade, você vai tentar treinar naquela determinada velocidade. Ou seja, vai aumentar seu esforço. É um risco muito alto. E tem caso já relatado de pessoas que morreram. Por que morreram? Teoricamente, pelo que se diz, pelo aumento da recaptação de CO2. Como é que isso funciona? Vamos pensar o seguinte, tá? Eu até tentei encontrar um artigo falando sobre o coeficiente respiratório do PRR e não encontrei nada. Acho que seria um artigo bastante interessante para a gente tentar fazer, viu, Paulo e Amanda? A gente já forma uma caixinha aqui dentro, né? Forma mais um espaço aqui dentro, né? Exato. Eu penso o seguinte, tá? Para quem não entende muito da questão fisiológica, quando você faz um teste de esforço, você subiu na esteira, colocou a máscara ali, aquela máscara própria que mensura a quantidade de CO2 que você põe para dentro e CO2 que você põe para fora, aparece um númerozinho lá na tela, de quem está fazendo a sua avaliação, chamado RER, que é o coeficiente respiratório. Nada mais é do que quantidade de oxigênio que você põe para dentro versus quantidade de CO2 que você põe para fora. E, geralmente, na hora que você está em repouso parado, fica ali entre 0,7 e 0,8. O que significa isso? Significa que de 100% do oxigênio que você põe para dentro, 70% você põe para fora como CO2. Então, é uma fração. Eu consumi 100 de oxigênio. Eu estou botando para fora 70 CO2. O nosso corpo ele tem a capacidade de produzir CO2. Quando que eu produzo CO2? Quando eu faço um esforço onde a demanda de energia não consegue ser suprida predominantemente de forma aeróbia. Quando eu consigo aumento um pouquinho a necessidade do metabolismo anaeróbio, principalmente anaeróbio lático, eu crio o que a gente chama de acidose metabólica. Então, eu crio uma quantidade maior de H+, que está sendo produzido ali, que não está conseguindo ser tamponado, isso cai na corrente sanguínea, se liga com bicarbonato, forma água e CO2. Eu ponho isso para CO2 para fora. Imagina só, não tem nenhum artigo mostrando qual é a relação do RER em repouso ou no esforço para as pessoas que estão utilizando máscara. Mas isso é extremamente importante, porque quando aumenta o RER, quanto mais próximo de 1.1, significa que eu estou jogando para fora mais CO2 do que eu consigo captar de O2. Isso é extremamente prejudicial se você está tampando a sua cara. Porque se você está tampando a sua cara, quer dizer que você está jogando esse CO2 num local onde o Paulo mostrou ali na máscara, você está jogando ali num local onde, por mais que seja, tem uma permissividade fácil de passar, ela ainda... uma quantidade de ar aqui. Porque imagina o seguinte, tem alguns artigos que eu peguei que mostram que não tem diferença nenhuma na questão da recaptação de CO2. Todos esses artigos mostram as pessoas em repouso. Mas em repouso não vai ter mesmo. Eu estou andando, parado. Mas tem um leve desconforto. Tem, um desconforto, ok. Agora, comece a correr. Comece a correr. Você vai aumentar esse desconforto, a sua respiração vai começar a entrar com ar quente, porque você diminui essa troca, inclusive. Pessoal, desconforto, ar quente, tudo isso mexe diretamente no sistema nervoso. Você exala CO2, mas exala o ar e exala umidade também. Exato. Aumentando o quê? A dificuldade, ou seja, as tramas que você tem nas máscaras, elas vão hidratar, ou seja, vai encher de água e essas tramas vão reduzir. Ou seja, a permeabilidade vai ficar menor, passa menos ar. Então, você vai ter mais dificuldade de esforço.
Aí você vai hiperventilar, ou seja, vai respirar mais ainda. Precisa de ar e a máscara está impedindo mais e mais vezes. Ou seja, é uma somatória de problemas. Eu dou aula de personal, você dá aula de personal. Na aula de personal, que eu não estou fazendo exercício, eu estou orientando meu aluno, mas a comunicação ela é intensa, porque eu já é cansativo. O tempo inteiro. Primeiro, eu não consigo ficar com ela a aula inteira, porque você fala, aquilo vai te prendendo, de vez em quando você tem que virar, afastar do aluno, baixar para dar uma respirada, e quando termina, a máscara está encharcada. Eu não consigo dar 2 aulas com a mesma máscara. Você tem que tirar, trocar essa máscara e colocar outra, porque você imagina só o que vai me acontecer na segunda aula, tendo que ficar respirando aquela máscara molhada, cheia de suor, não faz sentido nenhum. Então, se a gente pensar nessa questão de como é que vai influenciar, o ideal é realmente seguir a orientação da Organização Mundial da Saúde. Vai se exercitar? Não use máscara. E tem aquela questão também do contágio, né, com a máscara ou não, foi passado para a gente na televisão, nos jornais, que como você deve espirrar em público. Você coloca o cotovelo na boca, espirra no cotovelo, só que muitas das vezes a gente está usando aquela máscara de tecido, onde os poros são maiores, o fluido realmente passa por ela, chega no seu cotovelo, aí você encontra o seu amigo, como você vai cumprimentar hoje? Ninguém mais dá a mão, você dá o cotovelo. Só que aí a pessoa encosta o cotovelo contaminado no outro cotovelo, quando a pessoa vai espirrar, ela entra em contato com aquele vírus. Né? Bom, deixa eu ver mais o outro ponto que a gente estava para falar. Desculpa só te interromper um pouquinho, mas tem ainda uma coisa do espaço morto, né? Porque você, na verdade, para quem já mergulhou, quem usou snorkel alguma vez, já percebeu, olha o Mantovani aí, já percebeu que ao respirar por um tubo maior, lembre-se, os alvéolos, são nos alvéolos que existe a troca de oxigênio e a troca de CO2. Então, o espaço que você tem até a boca, a gente chama de espaço morto, que são os brônquios, que na verdade a traqueia e são os brônquios. Nesse espaço não há troca gasosa. Então, é só o veículo, é só um caminho de entrada e saída do ar. Então, quando você põe um tubo na boca, pode fazer a experiência aí, sabe aqueles rolos de papel toalha? Não tem o tubo de dentro? Coloca na boca e tenta respirar por ele por 2 minutos. Você vai perceber que aquele ar aqui dentro, ele não permite chegar ar fresco. Demora muito para chegar um ar fresco. Nosso corpo está adaptado para esse tipo de dificuldade, esse espaço morto. Quando você aumenta, inclusive até na própria avaliação ergoespirométrica, a gente acaba aumentando um pouquinho do espaço morto. Mas é uma coisa muito pequena e a gente considera isso. Se você aumentar demais esse espaço morto, colocar um volume maior, você vai ter que fazer uma ventilação muito grande para que este ar entre em contato com o seu alvéolo. E na hora que você vai jogar fora, ele está ainda nesse tubo. Por isso que respirar por tubos é impossível. Você não consegue. Então, esse espaço morto também é criado dentro da máscara. Então, você aumentando o volume, esse espaço morto acaba ganhando mais dificuldade, porque o ar que você gostaria de ser jogado para fora não dá. Tanto que a pessoa enferma, eles não colocam só o oxigênio aqui, eles entubam para jogar direto lá pertinho do alvéolo. Então, quando é entubado, tem que estar lá. Quando você não precisa, é colocado só um canal de oxigênio e lembre-se, a quantidade de oxigênio que vai entrar aqui é bem maior do que o ar ambiente. Então, você tem uma quantidade maior, uma PO2, né, uma quantidade de O2 maior, que quando chega em contato com o seu alvéolo, não vai conseguir captar tudo, ele vai captar uma parte, a outra parte ele vai levar embora. Só que esse espaço do espaço que é o espaço morto é rico ainda em oxigênio, porque você colocou uma quantidade grande. Então, a pessoa consegue respirar com uma quantidade melhor de oxigênio. O problema é que tem o CO2, que precisa ser jogado fora. E aí tem outros artigos, inclusive, que é o grande problema. Você não consegue jogar CO2 fora, você gera problema também. Da mesma forma que se você puser... Tem gente que fala assim, professor, se eu colocar oxigênio aqui direto, fizer um ergospirometria, eu vou melhorar o desempenho? Falou, olha, num certo momento até parece que sim, mas chega lá na frente e não tem o que fazer. Quem tem que ganhar oxigênio, quem precisa captar oxigênio, é a sua célula. E é ela que vai limitar o seu exercício.
tá? Você pode ter oxigênio para caramba do sistema circulatório, mas se não tiver dentro da célula, miau. Então, a adaptação do treinamento é exatamente para isso, para fazer com que as suas células consigam captar mais oxigênio. Então, o treinamento, que é, às vezes, com máscara para dificultar, isso tem limite. Você não pode fazer isso com frequência e nem exacerbado. É que nem fazer musculação. Não adianta você botar a sua carga máxima o tempo inteiro para fazer o treino. Você vai se machucar, muita sobrecarga. Existem momentos que você precisa fazer uma coisa mais atenuada para, inclusive, ajudar o seu organismo a se adaptar ou se recuperar mais rápido, né? Então, o volume, esse espaço morto, a máscara também promove. E eu usei a máscara que eu uso, essas que a gente compra até aí na banca de jornal, ela tem um problema da ventilação. Essa N25, essa N95, ela é mais confortável, mas o volume, o espaço morto que ela causa é bem maior do que as outras, tá? Então, para você ficar respirando aqui dentro dessa caixinha, é como se eu ganhasse mais um tubinho aqui na frente. Então, eu vou ter dificuldade também. Não é tão simples. Para atividades passivas, tranquilo, dá para fazer. Então, um médico ou um enfermeiro, quando ele está fazendo algumas ações que não deixa o organismo muito sobrecarregado, tranquilo. Mas para fazer exercício, você dobra, triplica a ventilação. O volume que a gente respira normalmente, às vezes é de meio litro de ar. Quando você corre, tá? Meio litro por minuto, meio litro de oxigênio que a gente consome por minuto, mas o volume corrente é de meio litro. Quando você corre, você chega a 2, 3 litros por respiração. Então, com um troço aqui entupindo você, ou com um volume de espaço morto, isso é crescente, né? Então, dificulta demais isso. Diga, Ricardo. Vou só te mostrar o grande problema disso, né? Vou apresentar aqui esta guia. Aqui, ó. Ô, Paulo, só concluindo, não precisa de muito, né? A gente não está falando de atletas de alto nível que estão fazendo treinamento de alto desempenho, mas que nem o Michael aqui no chat falou que ele já viu algumas pessoas que estão palestrando de máscara e que precisam tirar por alguns segundos por falta de ar, né? De não conseguir respirar, ou às vezes algumas simples ações como eu vou subir um lance de escada, ou eu vou andar por 3, 4 quarteirões com aquela máscara, a gente já sente esse desconforto mesmo nas ações simples, né? Olha que agravante, Amanda. As pessoas estão destreinadas, perderam condição aeróbia. Aí, o que ela vai fazer? Coloca uma máscara e vai andar. Vamos seguir a vida. Não vai. Se ela tivesse treinada, a máscara podia até ser menos desconfortável. Poderia ser menos desconfortável. Mas numa condição física um pouco inferior, e ainda colocando máscara, subindo uma escada, qualquer um, até atleta olímpico, vai sofrer aí, porque não é uma coisa simples, tá? E é aquilo também que o Ricardo estava falando, né? Às vezes a pessoa, por a maior parte da população estar sedentária, ela não sabe se ela tem algum problema cardiorrespiratório, e aí o uso de máscara, às vezes aquele problema ele está silenciado, mas muitas vezes, com o uso de máscara, você acaba desenvolvendo algo que você não desenvolveria se você não estivesse usando. O Sim. Mantovani levantou a mão. Deixa eu só apresentar esse artigo rapidinho para falar com a gente. Olha só, para finalizar esse assunto. Artigo agora de agosto, tá? Agosto de 2020, obviamente, tudo agora de Covid é tudo 2020, né? Tudo 2020, não tem. Se tiver chinês. Falando sobre mecanismos eletrofisiológicos através do exercício das causas de morte súbita. Então, ele começa falando que aumentou a quantidade de mortes súbitas, de relatos de morte súbita, de gente fazendo exercício utilizando a máscara. E aí ele explica, tem todo um processo aqui do porquê que isso ocorre, mas o mais interessante é a conclusão que eles chegam. Olha só, o exercício utilizando as máscaras faciais pode aumentar o risco de morte súbita através do desenvolvimento de uma hipóxia intermitente aguda, que leva ou a hipóxia e uma hipercapnia, que é justamente o que a gente está falando, do aumento da quantidade de CO2 que você vai ter ali circulante. Então, imagina só, pessoas sedentárias, todo mundo agora está se exercitando, ainda mais saiu um monte na televisão falando, né? A atividade física é extremamente importante nesse período, então faça atividade física. A pessoa ficou 60 anos sem fazer nada e agora ela resolve fazer usando máscara.
É um complicador absurdo. Então, saiu hoje, essa semana saiu 34% menos chance de você desenvolver riscos maiores da Covid se você estiver se exercitando regularmente. Mas se exercitando regularmente não é agora, essa semana que passou, é se você está treinando já há algum tempo. Você já vem treinando, legal, você tem 34% de problema. Não quer dizer que se você começar agora, esse risco vai ser menor na semana que vem. Tá? Leva um tempo até que o seu corpo se adapte e melhore todos esses processos metabólicos. Então, a gente tem que tomar cuidado. Não é faça com intensidades moderadas, tomando cuidado com locais abertos e, de preferência, um local onde você não precise utilizar a máscara, né? Uhum. Então, já emendando aí o seu comentário, né, um dos outros assuntos que a gente ia falar é sobre o retorno à atividade física pós-era Covid, né, que ainda não acabou, acaba, mas não acaba, mas hoje, como que uma pessoa que é sedentária e teve Covid, foi provado pelo teste, ela teve sintomas, ou mesmo as que são assintomáticas, como elas teriam que dar início a essa iniciação na atividade física depois da doença? Primeira coisa, no caso aqui, a primeira coisa que você tem que fazer é avaliar o estado que você se encontra. Não dá para você chegar lá e continuar de quando parou há 8 meses, 9 meses. Então, você vai precisar passar por uma bateria de avaliações. Verificar o... Pode falar. Deixa eu só fazer um adendo. O Michael pode responder isso, porque foi questão de prova. Quem é o Michael? Fala aí, Michael. Pô, legal, vamos ouvir. Não, tô brincando, pode continuar. Vai falar, pô. Pode falar, Michael. Vai queimar aí o Michael? Não, o cara sabe. Gente, aqui tem muito professor, né? Vocês têm conhecimento também. Não pensa aí que a gente é dono da verdade, não. A gente vai aprendendo todo dia, lendo artigo todo dia, ouvindo todo dia. Então, muitas pessoas aí que julgam que não tem conhecimento, tem sim. Vocês têm conhecimento, tá? Às vezes é vergonha de passar esse conhecimento para frente. E mesmo que você passe informações que não são de acordo com o que você aprendeu, a própria Amanda, a gente estava conversando um dia, ela falou, estou fazendo um curso e eu percebi que no curso tudo que eu aprendi estava errado. Não estava errado. Estava certo naquela época. Só que a ciência evolui, a ciência não é, a ciência está. Então, conforme você vai conhecendo outras coisas, aprendendo outros caminhos, você muda o conceito, né? E é isso mesmo, você acaba aprendendo, reaprendendo, e o mais difícil foi o que ela comentou, falou, putz, como é que eu vou desaprender tudo aquilo que eu aprendi e reaprender? Isso é o mais difícil. Mas é legal porque a gente sempre vai trocando informação, né? Mantovani queria falar ou não? Olha a Mantovani aí. Tá sem microfone, Mantovani. Boa tarde a todos. Peraí, antes de falar, esse cara aí eu tenho que apresentar. Mantovani, lançador de martelo, há muito tempo ele está aí voltando aí com um Master, foi atleta, já defendeu a seleção brasileira. Para quem não lembra, lançamento de martelo, tem alguns alunos meus aí, né, que tivemos atletismo. O Mantovani representou já o Brasil várias vezes na categoria de lançador de martelo. Tem aí seus títulos, né? Então tem conhecimento. É educador físico, Mantovani? Sou sim, professor. Então, pronto, tá aí na parada também, certo? Fala aí, Mantovani. Não, eu achei interessante o que você falou quando você coloca oxigênio demais para dentro, e eu lembrei do meu pai, na época que ele era vivo, da doença crônica, né, de DPOC, e que ele convivia com um aparelho de oxigênio 24 horas por dia, e que vem bem ao caso, porque uma das maiores dúvidas que a gente tinha era, tá ficando sem ar, aumenta o ar na máquina. Só que aumenta o ar na máquina, não consegue fazer a transformação gasosa dentro do pulmão. Aí tem o acúmulo dentro, né, do gás carbônico, não põe para fora. E aí você fica naquela dúvida e acaba fazendo mal para a pessoa, acaba dando narcose, acaba dando desmaio, tonteira. Então, esse limite que você tem é muito difícil, né? Uma pessoa conseguir entender que às vezes você colocando mais oxigênio para dentro, às vezes você está fazendo mal para a pessoa também. É que aí, na verdade, a DPOC,
Aí a dificuldade é de captar o oxigênio, ou seja, de passar pelo pulmão para entrar no sistema circulatório. Então, você fica com o oxigênio rodando no pulmão, mas ele não entra no sistema circulatório, porque o alvéolo já está prejudicado, né? Essa doença COVID, o que ela muito faz, que deixa a pessoa com falta de ar, é que ela entra dentro da hemácia, ou seja, entra dentro da célula do sangue, e ela já entra na parte capacidade na hemoglobina de destruir bem a região onde é captado o ferro. E esse ferro, quando ele é solto no sistema circulatório, ele vai parar em algum lugar. E normalmente ele para no alvéolo, para naquela região que tem muito oxigênio. Agora você imagina, no sangue tem sódio, tem ferro e tem oxigênio. O que você ganha aí? No mar, quem mora aí no litoral sabe disso, é ferrugem. Então você fica com o ferro naquela região do alvéolo, impactado com oxigênio, com sal, e ela gera um processo inflamatório, que acontece quando inflama, incha. Quando incha, a permeabilidade, que é para passar o oxigênio e o CO2 pelo alvéolo, é dificultada porque ele engrossa, ela aumenta. Então, essa permeabilidade fica dificultada. Quem tem DPOC tem praticamente o mesmo problema, não tem capacidade de passar oxigênio. Então, tem certos momentos que a pessoa tem que fazer a oxigenação pelo sangue, colocar numa artéria e jogar lá dentro para tentar oxigenar. Na Covid, perceberam que nem fazendo isso funcionava. E falou, pô, então o que está acontecendo? As hemácias estavam sem ferro. As hemácias, na verdade, a hemoglobina estava sem ferro, porque o ferro estava livre. Então, começaram a perceber o seguinte, que a Covid, que eles chamam de SARS-CoV, não é, na verdade, SARS, não é uma doença respiratória. A consequência da doença leva a um problema respiratório, e aí a pessoa pensa que, bota um ventilador, vai resolver. Não, o problema é o ferro, esse ferro livre que a gente precisa assumir com ele, que é o que gera o problema na parte pulmonar, que é dito que é um problema pulmonar. Mas isso eu não vou discutir, porque eu não entendo pinóia de patologia, muito menos de Covid. Os médicos que estão hoje trabalhando dizem não entender. Quem sou eu para falar a respeito? Nada, mas eu consegui entender o caminho, né? Então, a ventilação, da mesma forma que a gente fala aí, olha, uma vez eu fiz essa bobagem, lá no laboratório, eu peguei uma máscara de oxigênio, eu estava cansado, não dormi bem, o que eu pus? Botei o oxigênio e fiquei lá respirando. Sabe o que aconteceu? Eu desmaiei, cara. Eu fiquei lá, comecei a ficar mole e desmaiei. Pô, eu estava começando na fisiologia do exercício. Não tinha conhecimento. Eu falei, eu vou hiperoxigenar, vou ficar punk. Que, cara? Você dá uma alcalose, cara, você começa a desmaiar, você fica adormecido, não sabe o que passa. É uma sensação horrível, porque a sensação é de que você não precisa mais respirar, né? Como o seu sistema respiratório, seu sistema respiratório, quem entende bem aí, é a Amanda, na parte do bulbo, né? Na parte... do broncoencefálico. Então, o que vai fazer? Vai fazer com que você, não precisa respirar, não, já tem oxigênio pra caramba. E você reduz a vontade de respirar e para. Quer ver? Imagina uma pessoa que tem problema cardíaco. A mesma coisa acontece com o CO2, só que hiperventila. Chega uma hora, a frequência cardíaca, ninguém está falando, mas a frequência cardíaca vai a pico. Então, para você ter uma fibrilação, não é difícil. Quem já tem risco de fibrilação atrial, que é comum, mas na hora vai ter. Na meia hora, né? E aí, o artigo que o Botura está falando ainda é de fibrilação atrial. Aliás, atrial não, é ventricular. Que essa fibrilação, essa aí, normalmente é fatal. Te leva a um infarto, né? Então, Desculpa ter mudado o assunto. Imagina, isso aí é pertinente também. Ô, Ricardo, Pode falar. Você comentou da questão do alvéolo, quando ele incha e diminui a permeabilidade, é exatamente o que você falou da máscara. Quando você deixa ela umedecida. Você deixa ela umedecida, mas é exatamente a mesma coisa. Você impede a permeabilidade dos gases. Uhum. E, Ricardo, falando sobre a máscara ainda, em questão de proteção, veio uma pergunta aqui que, no caso do uso daquele face shield, ele, para proteção, ele realmente protege? Ou tem que estar sendo utilizado junto com a máscara adequada? Como que é? Protege o outro, né, Ricardo? Exato, é isso que eu ia falar. O que eu vi, por enquanto, de artigo mostrando isso é justamente isso. Ele protege a outra pessoa de você fazer
lançamento dos seus fluidos em cima da outra pessoa, mas não vai te proteger, é como se você estivesse sem a máscara, né? Você está ali sem nada, você só está protegendo o fato de você estar emitindo as suas partículas ali para fora, né? E aí ele pode ser bem utilizado durante o treino, né? Durante o treinamento, porque aí você não passa esses fluidos para as outras pessoas que estão perto e consegue respirar meio que normalmente, sem o impacto. Eu usei um dia para tentar dar aula, não foi nem para correr, para tentar dar aula e embaça tudo. Você não consegue, você vai falando, ela embaça tudo. Então, eu não me arriscaria a andar de bicicleta com não, né? Então, mas é assim, a ideia é bem essa, a proteção é não cuspir em ninguém. E quando um cirurgião usa, ele usa para não, além de não cuspir, porque o cirurgião ele usa máscara e usa a proteção. A máscara é para não contaminar o meio que ele está mexendo. E a proteção é para que o meio não prejudique. Já pensou? Se ele está lá cortando, pum, estoura uma artéria, um vaso, ou algo de pus, ou alguma coisa assim, vai tudo na cara. E isso ele se contamina, né? Então ele tem essa proteção também. É legal essa proteção, sim, para você até conversar. Só que, quando a gente fala de máscara, eu sei que a pergunta que você vai fazer agora é pertinente, eu vou dar o gancho. Quando você fala de máscara, mesmo uma máscara com pano, mesmo essa máscara N95, apesar da promessa, eu ainda tenho certas dúvidas, porque quando você exala ar, você exala vapor d'água também. Nessas pequenas gotículas de água que é formado aí, que forma esse vapor, lá dentro tem a capacidade de armazenar milhões de vírus. Tá? Vírus é muito pequenininho, vírus cabe dentro, aliás, tem vírus que se desenvolve até dentro de uma bactéria, não é? Então, pela emissão do ar que você exala, você tem, se a pessoa estiver contaminada, seja com Covid ou com gripe, ela vai exalar isso e você vai captar. Só que o Covid, para você conseguir se contaminar, tem que ter uma carga viral alta. Não adianta só você pode ter tido contato com o Covid e não ter desenvolvido a doença porque o volume de vírus é muito pequeno e o seu organismo tem capacidade, inclusive, de matar ele, enzimas que tem pouca. Então, tem essa dificuldade para o vírus se desenvolver. Agora, a hora que ele entra dentro de uma célula, aí já era. Aí, realmente, a casa caiu. Então, as máscaras, essas que a gente usa normalmente, elas não têm capacidade de fazer com que o vírus não passe por ela. Vai passar sim, vai passar pela trama, o vírus vai rolar por aí, tá? Agora eu deixo para outra pergunta aí. E aí, então, é só continuando aquele assunto, como que deve ser feita essa retomada ao exercício da pessoa que ela não treinava antes e hoje eu estou sedentária, quero começar a treinar. Como que eu devo voltar? Tive Covid e como que eu devo iniciar aí a minha caminhada na atividade física? Vamos pensar primeiro, antes do eu tive Covid, tá? Deixa eu apresentar aqui que eu separei uma coisa interessante para a gente falar sobre isso. Sobre a gente se exercitar quando a gente está doente. Porque pouco se fala sobre isso, né? Mas agora, como a gente está no auge da pandemia, seria interessante a gente ter uma orientação de eu tenho alguns sintomas. Posso treinar, não posso treinar, o que é prejudicial, o que não é, tá? Então, eu trouxe aqui o depoimento de um médico aqui, o doutor Daniel Monteiro, que ele diz o seguinte, o exercício, ele é medicinal, digamos assim. Então, se você tiver sintomas acima do pescoço, então você tem o nariz escorrendo, está espirrando, um resfriado comum, com uma congestão nasal, tudo, talvez um pouquinho de dor de garganta, ok, você pode se exercitar. Inclusive, ele diz que o exercício pode ajudar a pessoa a se sentir bem, porque isso vai abrir as passagens nasais por algum período, né, de instância. E para quem já fez exercício, estando com o nariz tampado, vai lembrar disso claramente. Você está ali fazendo exercício, ele abre, mas você consegue respirar melhor. Mas o ideal é que você reduza um pouco a intensidade, o tempo, a carga que você vai utilizar, mas você poderia se exercitar. Agora, se você tem febre, está com dor no corpo, fadiga, outros sintomas, ficção até. Mas o ideal é que você pare. Aí você não faz exercício, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Eu tô treinando, tô fazendo exercícios regulares aqui,
estou começando a sentir alguns sintomas que eu não sei se é, se não é, o que você está sentindo? O nariz está escorrendo um pouquinho, a garganta está um pouquinho doendo, ok, pensando em você, não tem problema nenhum. Agora, diminui a intensidade, diminui o tempo que você vai ficar fazendo exercício para evitar complicações. Agora, não, estou meio mal, estou com dor no corpo, estou com febre, não, aí você para o exercício. Acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisaria tocar, né? Da sequência, Paulo. Eu tive um aluno nesses dias aí, inclusive, que ele veio tomando antibiótico, tomou bezetacil, injeção, garganta assim desse tamanho, mas ele estava conseguindo falar, ou seja, não era bem na região faríngica, sim mais acredito que seja mais na laríngeo, né, garganta mais baixa. Então ele falava, ele falou, nossa, minha garganta estava ruim, vamos treinar aí, eu tinha que dar uma aula de treinamento aeróbio. Eu falei, sem chance, meu amigo. Não, mas eu estou bem. Eu falei, eu sei que você está bem, mas você tem uma infecção na região da cabeça. Você não vai perder nada hoje aqui. Observa aí, anota, mas hoje fica na boa, porque seu corpo está pedindo para se recuperar. Eu vou agredi-lo? Lembre-se, o treinamento é insulto. O treinamento é uma certa agressão modulada, né? E ele vai gerar processo inflamatório, ele vai te prejudicar, mas dentro daquela capacidade que você tem de se recuperar. Se você, é o mesmo que tem gente que, por exemplo, não dormiu, encheu a cara, veio aí de uns dias muito cansado, aí no outro dia de manhã, ele lá no bagaço da laranja, ele quer treinar. Ô, meu amigo, agora é hora de descanso, né? Se recupera e aí sim, vai treinar, sem problema algum, mas nesse momento não é o melhor momento para você treinar, né? Então tem sintoma desconfortável, não vai ficar forçando a barra que não vai ajudar em nada, muito pelo contrário. Exatamente. E aí, pensando agora na questão do pós-exercício, né? A pessoa passou pelo pós-Covid, passou pelo Covid, precisamos voltar. Aí a gente volta naquele assunto esportista-desportista, tá? Primeira coisa, quem que é a pessoa? Um esportista? Legal, vou voltar a treinar. Como vai voltar a treinar? Aos poucos. Diminui a quantidade de dias por semana que você estava treinando, diminui a intensidade, diminui o volume, mas lembrando que você está fazendo treino, você não está fazendo treinamento. Então, você não tem aquela necessidade de prescrição de carga extremamente rigorosa, que usando um dado de um treino para outro, você está simplesmente fazendo treinamento para treinos aleatórios, digamos assim, para melhora de condicionamento físico, para manutenção de qualidade de vida. Agora, vamos pensar no atleta. O atleta teve Covid, ficou 14 dias ali separado do grupo. Ok. Você vai tratar ele da mesma forma como se ele tivesse tido uma lesão. Primeira coisa que você faz quando ele volta é reavaliação. Vamos reavaliar. Reavaliar as capacidades que eu preciso, de força, de resistência, de flexibilidade, de velocidade, de potência. Vou reavaliar. E vou encontrar, porque um atleta você tem avaliações constantes. Eu vou encontrar nessas avaliações aonde que ele se encontra no nível de treinamento dele. Então, nesses 14 dias, o quanto que ele perdeu? Então, eu faço a reavaliação e eu percebo que ele está nos níveis de força, de resistência de 1 semana e meia atrás. Legal, o treinamento dele parte daquele ponto. Ele retornou ao estágio homeostásico, digamos assim, de 1 semana e meia atrás. Vamos voltar aos treinamentos que estavam previstos a partir daquele ponto. Sem pular a etapa, né? Sem pular a etapa, porque o treinamento é uma somatória de treinamento, de treinos estruturados, onde você pega as adaptações anteriores para prescrever as próximas. Então, reavaliei. 15 dias parado. Não perdeu nada. Segue o jogo. Continua de onde ele está. Não, ele perdeu nível de força, mas não perdeu resistência. Legal, resistência volta de onde está, a força ele precisa regredir para... Ponto final, não tem muito segredo. Se você tem um controle rígido com seus alunos de personal trainer, a pessoa treina com você 5 dias na semana, tem um objetivo desportivo, mesmo que não seja um desportista, é um esportista, mas ele quer, por exemplo, correr a São Silvestre, está se preparando o ano inteiro. Ele não vai conseguir porque vai ser fechado esse ano, né? Vai ser só para os atletas de elite, mas vamos supor que ele estaria praticando aí, participando da São Silvestre. Tem um objetivo esportivo. Então, você tem um controle de carga dessa pessoa também, de tempos em tempos. Reavalie ele, vê onde ele está, onde ele se encaixa dentro do período de treinamento que você está prescrevendo e volta a ele a partir daquele ponto. Não tem muito segredo, né? Sabe o que é interessante, só para concluir, é que isso que o Ricardo está falando, isso acontecia na época dos atletas. Mantovani e outros atletas que se encontram aí sabem muito bem que a periodização de treinamento é isso. E isso só existia para atleta de alto nível, para atleta profissional. Isso nunca existiu em academias. A academia era assim, o que nós vamos fazer hoje?
Ah, hoje é treino aeróbio. Aí vem no outro dia, e hoje, professor? Hoje é treino de força. E amanhã? Amanhã é aeróbio. Pô, mas é que eu faltei ontem. O que eu faço? Faz o treino aeróbio, ou seja, repete o treino que você tinha feito. Não dava para mudar, porque era tudo feito para um grupo. Hoje, os bons professores, eles montam treinamentos individualizados. Ah, mas não dá para fazer em grupo? Dá, desde que o grupo todo siga esse cronograma. Então, é prejudicado aquele que falta recorrente, tem faltas frequentes, ele vai ser prejudicado. E aí, onde vai prejudicar? Não é o treinamento, aliás, não é o treino dele. O treino dele está rolando, mas o treinamento dele, como diz o Ricardo, vai sofrer, porque ele está perdendo etapas. E aí ele está fazendo o quê? Pulando etapas e vai gerar problema para ele. E muitas vezes os problemas geram contusões, né? Bom, mas ainda bem que isso existe dentro hoje das academias. Embora algumas academias tenham alguns protocolos que você tem que seguir, que isso às vezes deixa a gente irritado, né? Porque aqui o esquema é assim, tem que fazer assim, e você não consegue mostrar o quão você aprendeu, o quão você tem capacidade de desempenhar um bom trabalho profissional. Segue aí, dona Amanda. E esse é a nível de qualidade de vida. Esse é um bom momento para iniciar treinos com o objetivo de emagrecimento, junto com dietas, nesse momento em que a imunidade alta é tudo que a gente precisa? Na minha opinião, sempre é um momento de você pensar em qualidade de vida. O problema está, o Paulo caiu, o problema está quando você quer fazer tudo sozinho. Então, agora eu estou em casa, eu vou fazer a minha dieta, vou começar a comer menos, vou começar a fazer exercício. Esse é que está o grande problema. E aí não é só por causa da Covid, é sempre. Então, o ideal é que você sempre controle a sua alimentação e sempre faça exercícios de forma regular, mas acompanhado dos profissionais que são necessários para esse processo. E profissionais que, inclusive, trabalhem de forma conjunta, né? Eu vou fazer exercício e vou fazer uma dieta. Então, eu preciso que o profissional de educação física e que é nutricionista ou nutricionista tenham contato um com o outro para que possam discutir os horários de treino, o que vai ser feito após o treino, antes do treino, quais serão as intensidades, qual que vai ser a programação de treino, como é que vai ser a progressão de intensidades, porque dependendo do tipo de treino que você faz, da quantidade de intensidade que você põe no dia a dia, a dieta tem que ser adaptada também. Então, foi o que o Paulo comentou. Hoje você vai fazer um treino de força, mas você vai fazer um treino aeróbio. A necessidade que eu tenho calórica e de substratos para o treino de força é diferente para o treino aeróbio. Então, a nutricionista precisa ter esse contato com o profissional de educação física para adequar também diariamente, para que eu passe semanalmente, de repente, a programação de treino, para que ela possa ajustar a dieta ali dentro daquela programação de treinos da semana. O que a gente não pode é causar, assim como o Paulo comentou, que o treinamento ele é uma agressão, uma dieta também é uma agressão. Eu costumo sempre falar para os meus alunos o seguinte, tá? Se você for começar a fazer exercício, ou se você for começar a fazer dieta, pensando em controle do seu peso, pensa muito bem antes de começar. Porque se você largar, o prejuízo é dobrado. Tá? Eu dou sempre um exemplo simples assim. Fica doente, fica gripado. Aí quando você fica gripado, resfriado, você tem dor no corpo, você tem mal-estar, você come mal, você dorme mal, o seu corpo gasta muita energia, porque ele está também com calor exacerbado, gasta muita energia, geralmente você perde peso. Durante uma semana que você fica gripado, geralmente você perde peso. Você causou uma agressão para o seu corpo ao perder de peso. O que o seu corpo faz na sequência? Ele retorna ao peso, mas ele não retorna ao peso ao nível normal. Ele sempre aumenta 1 ou 2 quilos a mais. Faça um teste a próxima vez que vocês ficarem doentes. Ficou doentinho ali, voltou, recuperou, deu o peso na balança ali 1, 2 dias depois que você se recuperou. Seu peso vai estar 1 ou 2 quilos um pouco acima. Porque o seu corpo ele já começa a se preparar para a próxima enfermidade. Ele começa a falar, se vier uma nova, eu preciso estar preparado, eu não posso ter essa perda de peso de forma abrupta dessa forma. Então ele se prepara. Passou mais uma semana e você não teve outra enfermidade, o seu próprio corpo vai eliminar esses 2 quilos para manter naquele homeostase que ele faz. Quando você faz o treinamento, pensando na questão de controle de peso, você está gerando uma agressão e você está
causando um gasto calórico, uma perda de peso, perda de massa muscular e tudo mais. Se você simplesmente parar de treinar, cansei, não quero mais, não aguento mais, o seu corpo vai dar um efeito rebote também lá para cima e vai te gerar um prejuízo pior. Ou seja, se você decidiu treinar ou decidiu fazer uma dieta, faça até o fim. Porque se você não fizer até o fim, no meio, quando você parar, o prejuízo vai ser maior. Você vai ficar pior do que você estava antes de começar. E é uma questão mais de realismo, né? Por exemplo, vamos supor, eu diariamente consigo ingerir cerca de 2.000 calorias. Aí eu resolvo fazer uma dieta de 500 quilocalorias por dia. Quando eu parar a dieta restrita e voltar a me alimentar como eu me alimentava antes, eu vou ter um up aí de 1.500 calorias. Então, eu posso não só recuperar o meu peso, como engordar mais ainda do que eu estava, né? Então, o segredo de tudo aí é, além da perda de peso, é fazer a manutenção depois, né? Então, é continuar treinando, é continuar se alimentando de uma forma mais regrada e tal. Ricardo, veio uma... Eu não sou nutricionista, mas o que eu aprendi com os nutricionistas que eu conheci ao longo do processo da minha formação, inclusive com artigos e tudo mais, é uma coisa extremamente simples. A dieta, ela não serve para você atingir um determinado peso. Essa é a primeira etapa. Eu faço uma restrição calórica ali para atingir o peso. Quero perder 5 quilos. Demoro ali 3 meses para perder 5 quilos. A partir do momento que você atingiu este objetivo, é que o processo vai começar. Porque aí você precisa manter este peso por determinado tempo, 6 meses ou 1 ano, para que o seu corpo entenda que aquele peso é o peso real dele, que ele tem que manter. Porque você fez uma agressão ao seu corpo e ele vai sempre tentar retornar para aquilo que ele estava. Então, se você não fizer o processo a partir do momento que você atingiu, então, por exemplo, fiz uma dieta hiper restrita ali de 500 calorias e atingi meu objetivo em 2 meses, atingi o objetivo. Agora eu estou liberado. Não, agora começa. Agora começa o processo. Agora eu vou ficar meses fazendo exercício e controlando a minha alimentação para manter este peso, para impedir que meu corpo volte lá. Porque uma hora ele vai cansar e vai falar, realmente, esse é o peso que eu preciso manter. E aí todos os processos fisiológicos, metabólicos, vão ser ajustados para manter... Vai se adaptando, né? Exatamente. Senão fica muito fácil, né? Uma semaninha eu perco 10 quilos e pronto, posso voltar a comer normal. E, Ricardo, veio uma pergunta aqui, ou para o Paulo, agora que o Paulo voltou, eu vou só compartilhar aqui a tela para vocês verem como eu faço isso. Lá embaixo, vou apresentar agora. Achei. Pelos atletas de alto nível hoje, vocês estão vendo? Eu perdi aqui o... Tá abrindo. Não, agora é que o chat eu tinha perdido aqui. Não, Paulo, na verdade a gente estava discutindo um pouquinho sobre a questão de atividade física, de nutrição, né, de dietas, iniciar uma dieta nesse momento em que a imunidade é algo muito importante. Então, por exemplo, hoje que a gente tem que manter a imunidade muito alta, a gente começar uma dieta de, por exemplo, o que a gente comia era 3.000 quilocalorias diárias, e hoje a gente está comendo 300, quais seriam os impactos, né? Mas o Ricardo deve ter falado, e vamos ver só se eu não cometo uma besteira. Normalmente as pessoas comem muito mais do que precisam, né? O que importa para você manter um nível de... Perdi tudo aí, tá? O que importa para você manter um nível ótimo de imunidade é comer certo. Às vezes você está comendo demais, sua imunidade está até caindo. Então, o ideal é você fazer uma boa alimentação. É óbvio que se você fizer restrição alimentar, dependendo de como você vai fazer, pode até te prejudicar. Mas, se você tiver a restrição do excesso, eu acho que isso vai só trazer benefício, tá? Mas, para isso, é preciso que a pessoa procure um profissional para fazer, não é vou fazer dieta agora, dieta da pedra, a dieta da lua, esses tipos de dieta aí, pelo amor de Deus, eu recomendo que não façam, né? Mas a ideia é manter a imunidade alta através de uma boa alimentação e não de uma alimentação acima do normal. Então, eu acho que se é para falar em dieta, porque tem dieta de engorda também, né? Pouca gente fala, mas tem gente que tem aí anorexia, que tem que fazer uma dieta para aumentar até esse volume. Eu sei que o caso é raro,
mas a gente fala de tudo aqui. Bom, mas vamos lá, já foi respondido, o Ricardo já estava aí, com certeza ele já matou a charada. Veio uma outra pergunta aqui em relação ao uso desse tipo de máscara de atletas de alto nível, né? Então, hoje, os atletas que são profissionais, eles estão utilizando essas máscaras aqui, eu não sei se vocês estão vendo. Sim. Para maximizar aí a qualidade do treino, né? Essa máscara, ela ajuda mais na proteção também ou não? Do Covid? Isso. Não. Essa máscara ela foi feita para criar uma certa resistência na inspiração, na entrada de ar. É como se você tivesse um dificultador, é um obturador. Mas, se vocês perceberem aí, ele tem várias válvulas, né? E nessas válvulas, por dentro, tem filtros, tá? E nesses filtros, você tem a permeabilidade, a passagem, a dificuldade. Se você colocar uma máscara dessa aí e deixar ela no full, né? Você não respira lá dentro, não. A dificuldade é brutal. E as pessoas acham que a dificuldade, quando é muito grande, é melhor para o treinamento. Não, tudo é quantificado. É o mesmo de um treino de força. Ninguém vai lá e coloca 70 quilos para você fazer supino quando você mal faz 30, entendeu? Ninguém bota você para correr 10 quilômetros se você nem corre, mal corre 500 metros, entendeu? Ninguém bota você para correr se você nem corre direito, você entendeu? Tudo é gradativo. As máscaras que são colocadas aí é para o além do treinamento, além do treinamento. Então, você vai ter que treinar o seu sistema respiratório, mas essas máscaras, elas, na verdade, seriam o último estágio. Depois que você trabalhou tudo, que melhorou a sua capacidade respiratória, você pode até utilizar essas máscaras para exacerbar o esforço, para aumentar. É uma sobrecarga, tá? Só que essas máscaras que nós estamos usando, elas estão fazendo o mesmo papel dessas aí, né? Mas sem controle. Tem gente que compra máscara de 3 camadas. Falou, vou comprar uma máscara que tem 3 camadas, essa protege mais. Toma uma garoa para você ver se protege mais. Você não respira nela. Basta suar um pouco. Vira um plástico. Parece que você está com um saco plástico na boca. Não respira. Aí você tira desesperado. Imagina isso toda hora. Não dá, né? Então, um grande problema da máscara que eu vejo é que não existe padrão. Cada um compra uma. Mas eu vi um cara usando uma máscara no Ibirapuera, muito interessante, né? Eu achei uma sacanagem, mas ele pegou aquele tecido que é de mosqueteiro, sabe aqueles que, para o mosquito não entrar? Ele pegou aquilo lá, dobrou em 2, amarrou o negócio e botou na cara. Meu, a ventilação ali é direta, não para nem cuspe. Mas para o guardinha que estava lá no Ibirapuera, não pode falar nada. Ele está de máscara. Ele está de máscara, não tá? Seja ela qual for, se tiver só 3, uma trama assim, ó, que nem aqueles saco de limão, é máscara, cara, não tem padrão. Então, a gente tem que ter o conceito de que, para que você está fazendo? Às vezes eu vejo na rua, numa avenida, não tem ninguém na rua, o cara com uma máscara andando com aquilo, tem necessidade? Se a máscara é para proteger a pessoa que vai conversar com você e não você, porque o vírus ele vai entrar com ou sem máscara, ele vai entrar. Né? O Ricardo colocou no grupo do Atletas uma vez, assim, máscara para gases, não sei o quê. Pô, é uma máscara cheia de filtros. Máscara para radiação, pô, é quase que um escafandro. Máscara para poeira. E aí a máscara para o Covid, um paninho. Pô, um vírus dito como mortal. É uma palhaçada, né, na verdade. Então, se você tiver a ideia do que a máscara tem, entenda por que da máscara, entenda para que a máscara, aí vale, porque as pessoas vão poder andar melhor, correr melhor, chegou perto de alguém, vai conversar, máscara, as duas pessoas, aí é legal, aí é beleza, essa é a minha ideia, mas a mídia ou as pessoas não passam essa informação, essa seria uma informação vital, né, vital mesmo, né, para a ideia de hoje. Mas foi falado aí, eu perdi, alguma máscara contra a Covid, ou você vai falar alguma coisa que você está falando dessas máscaras aí, né? Uhum. Eu não sei se o pessoal está perguntando a respeito, mas também tem aí o levantar uma máscara apropriada para matar o vírus da Covid. E interessante que é só para Covid, mata só o vírus da Covid. Mas, é super seletiva, né?
Essa aí, o vírus da Covid chegou lá, ele morre porque tem um tecido especial que mata o Covid. Então, apareceu na mídia um plástico que mata a Covid. Então, eles recapearam todos os lugares, quer dizer, o Covid caiu lá, ele morre, né? E logo no começo, as pessoas passaram algumas informações da capacidade do Covid se ficar, né? Então, a gente sabe que um vírus da gripe, quando você espirra dentro de um elevador, por exemplo, que é um lugar bem confinado, aquele vírus fica pairando por ali, aquele espirro que você deu fica nas gotículas e fica pairando por ali. A pessoa espirrou, saiu do elevador. O cara chamou o elevador e entrou lá dentro daquele elevador. O vírus da gripe, basta um tiquinho lá, você pega, o vírus vai lá e te pega. O vírus da Covid não é tão fácil assim, não. Você precisa ter um contágio muito grande. Mas ele, segundo alguns estudos, ele chega a ficar até 10 minutos, um vírus de gripe, pairando no ar. Pô, e o no Covid, será que também fica assim? Acontece que o vírus da gripe, ele consegue ficar num ambiente externo por muito tempo. Mas, pelo que eu li, o vírus do Covid não resiste ele ficar num meio fora de um meio, por exemplo, onde tenha que ter fluidos, onde tenha que ter ambiente para ele sobreviver. Inclusive a temperatura. Em um ambiente que tem uma temperatura a partir de 26 graus, o Covid não aguenta. Você lava com água e sabão a mão, você não consegue sempre matar um vírus de gripe. Mas o do Covid, sim, porque a forma que ele é feito é uma película de gordura que, se você jogar sabão, ele morre. Ele rompe, ele não aguenta. Então, água e sabão é até mais eficiente, no meu ponto de vista, do que o álcool em gel. É bem mais eficiente. Então, seria ótimo você lavar as mãos e não ficar passando o álcool em gel. Primeiro que o álcool em gel não ocupa todos os espaços, né? Nem sempre. E o álcool, ele cria uma barreira, né? Na verdade, é uma tensão superficial que muitas vezes não atinge aquele agente. Por isso que ele é chamado de álcool 70. O álcool 70%, ele rompe essa tensão superficial e acaba ajudando na ação bactericida, né? Mas também não é esse o assunto, mas a ideia é mais ou menos essa. Lavar água, sabão, vale mais a pena do que tudo isso daí, né? Manda aí. Não, então vamos para as considerações finais, né? Se vocês têm algo que vocês queiram dizer para finalizar o assunto, se alguém tem alguma pergunta, pode abrir aí para perguntar. Opa, o Genilson. Opa, esse cara é do bem. Boa tarde a todos, boa tarde, Amanda, o Ricardo, professor Paulo. Nossa, quanto tempo, professor? Beleza aí. Eu tava vendo uma reportagem, não foi nenhum artigo esses dias, e até um professor comentou nas aulas de educação física, agora no final do semestre, que possivelmente nós teremos uma geração com, musculatura respiratória melhor, devido a essa obstrução que nós estamos tendo agora. Eu peguei a reunião aqui já em andamento, eu não percebi, eu não vi se vocês já falaram alguma coisa, então se já falaram, desculpem. E se não falaram, eu queria saber a opinião de vocês, que eu vi vocês falando aí sobre o acúmulo de CO2 e de como a gente respira ele de volta. Eu achei bem interessante, se vocês puderem falar alguma coisa sobre isso, aí se vai fortalecer mesmo ou não, se nós estamos tudo ferrados. Genilson, é legal isso aí, que assim, os que sobreviverem pode ser, né? Então. O problema é que a gente comentou bastante que a máscara ela pode prejudicar e muito, né? No treinamento, na atividade. Para quem não é ativo, para quem é sedentário e tal, andar com a máscara já está sendo um treino respiratório, pelo menos do meu ponto de vista. Mas elas estão sofrendo muito, porque não existe dosagem, não existe parâmetros. A pessoa passa mal, quando ela passa mal, ela tira. Aí bota de novo. É um treinamento aeróbio? Olha, eu acho que até chega a ser, viu? Mas é sofrido, é uma coisa sem mensuração. Mas dizer que isso vai levar as pessoas a terem uma capacidade respiratória melhor, não sei. Eu acho que elas vão ter muito alívio a hora que a pessoa tirar a máscara, falar assim, e agora não precisa mais usar máscara. Embora isso a gente sinta em casa, né? Eu conheço só um aqui no andar de cima que o pessoal está de máscara dentro e fora de casa. Acho que eles só tiram para tomar banho. Porque eles foram desinformados, né? Ou uma informação tão inadequada que eles dentro de casa, marido e mulher são idosos, eles ficam de máscara. Você entendeu? E é uma dó isso daí.
É uma dó, porque eles moram sozinhos e eles ficam de máscara o dia inteiro dentro de casa, porque mandou colocar, eles estão de máscara, né? Não é duro isso aqui? Diga aí, ô Ricardo. Você ouviu falar de uma cidade na Itália que só tinha 2 moradores? Os 2 ficavam de máscara o dia inteiro e os 2 ficaram acometidos pela Covid? Isso aí é bem legal, né? Isso eu não vi. Depois dá uma pesquisada nisso aí. Mas, Genilson, olha, eu só acho... fala aí, eu falei para você o que eu acho, né? Assim, ele é muito risco. As pessoas que estão treinando com essa máscara, a gente comentou aqui, que de certa forma, chega a ser prejudicial, né? Não ajuda muito, teria que dosar muita coisa, e cada máscara, se você for dar um treino, o Ricardo vai dar treino para 3 pessoas, cada um tem uma máscara diferente. Se você for dar um treino, proporcional, olha, gente, hoje vamos treinar 50% do trabalho aeróbico que vocês estão acostumados, porque é um trabalho mais suave. Aquele que tem uma máscara que tem grande dificuldade para você respirar, vai sofrer mais. Aquele que tem uma máscara frouxa, que nem eu tenho, uma que é quase que é só para dizer que eu tô com a máscara, né? Sacanagem falar isso, mas tem certos momentos que a gente anda na rua, não tem ninguém. Aí eu boto uma máscara que ela parece uma cueca de velho, sabe? Bem largada, sabe? Para quê? É para dizer que eu tô com a máscara e ninguém vai mexer o saco. Mas ela tá solta. Mas se eu for conversar com alguém, ela tem validade, porque eu sei qual é a importância da máscara, tá? Mas essa dificuldade que a pessoa tem para respirar aí, não sei se vai chegar a gerar um ganho aí na frente. Acho que é pela dificuldade, ó. Se todo mundo tivesse que andar na época do Covid com sacola de 5 quilos na mão, isso vai machucar a mão, vai ser desconfortável. Mas a hora que largar a sacola, nossa, vai estar todo mundo com as pernas fortes, braço forte, por consequência, né? Mas essa máscara aí tem um monte de coisa que não ajuda, não. Mas o Ricardo fala mais alguma coisa aí. Não, eu acho... Primeiro, obrigado pela pergunta, Genilson, e por estar aí participando com a gente. Eu acho até que a Amanda pode até comentar com mais propriedade do que eu. A questão que eu entendi foi que você perguntou se as... Bem, peraí que tem um cachorro na linha aí. Quem tá com um cachorro aí ligado aí? Aí. Não é aqui, que eu não sei aqui. Acho que a pergunta foi se as próximas gerações vão ter uma capacidade de fortalecimento dos músculos respiratórios maior. Mas, na minha visão, acho que para isso acontecer, você está falando de uma adaptação genética. Então, talvez o uso teria que gerar adaptações a nível de DNA para que isso passasse para as próximas gerações. Acho que isso é meio loucura, sem imaginar, inclusive pelo tempo de exposição que nós ficamos com a máscara. Está falando de 10 anos todo mundo utilizando a máscara, sem tirar, aí talvez tivesse alguma adaptação genética que pudesse ser passado de geração para geração. Acho que um pouco de exagero o professor ter comentado isso. Não sei, a Amanda pode falar um pouco mais de propriedade. Não, é exatamente isso, eu concordo com o Ricardo. A questão de herança genética depende muito do tempo de exposição, né? Então, a gente está usando máscara, vai completar 1 ano. Né? Então, nem um ano... é capaz de notar antes, né? Então, assim, em fevereiro, completa 1 ano do carnaval estava todo mundo na rua e a gente não estava usando máscara, então é menos de 1 ano. Vamos supor que, na pior das hipóteses, ainda o ano que vem a gente use máscara. Então, vão ser 2 anos usando isso. O cérebro, ele tem essa capacidade de plasticidade, né? Que a plasticidade nada mais é do que o cérebro, ele entende uma situação e se adapta àquela condição que ele está. Mas a questão da parte cardiorrespiratória, eu acredito que não, porque o tempo de exposição, como o Ricardo disse, é muito curto, né? Não é uma coisa que a população utilizou por 20 anos e aí o filho vai ter uma atrofia porque o pai usou por... Não é, por exemplo, a gente hoje sente cheiro de fumaça de carro há anos, e nem por isso tem uma mutação genética, uma herança que foi causada por causa da exposição à poluição. Manda aí, Paulo, o que você ia falar? Eu achei interessante, porque assim, não existe padrão, né? A máscara, para ela é feita de filó, né? O outro usa uma máscara que parece um cobertor.
né? Tem uma vizinha que usa 2 máscaras. Juro por Deus, a gente tem que falar até baixo, porque é do lado aqui. Ela usa uma máscara, outra por cima, e bota ainda aquele face lá, shield, né? Aí eu fico olhando, sai de luva. Quer dizer, é uma paranoia danada. Então, essa doença está gerando uma paranoia muito grande. Mas eu entendi que fosse assim, olha, esse pessoal, a hora que tirar a máscara, vai se sentir melhor, vai estar com uma adaptação respiratória melhor. Foi isso que eu tinha entendido, Genilson. Agora, para ter uma nova geração, ixi, aí o bicho pega, aí é bem diferente. Uhum. E aí, concluindo, pelo menos a minha parte, a ideia desse projeto que a gente criou, que é o Ciência para Todos, é justamente essa, né? É levar a informação de uma forma acessível justamente para quem não é da área. Então, por exemplo, aqui nós temos 9 pessoas, mas não sei quantos no Instagram, mas aqui todos são ou da área ou têm um nível de conhecimento bom. Agora, a pessoa que usa 2 máscaras, o face shield, dentro de casa, ela está sendo bombardeada por um monte de informação que a mídia está passando, mas de uma forma totalmente, não digo aleatória, mas digo para gerar o caos mesmo, né? Então, a gente já sabe que hoje muita gente está usando máscara. Por exemplo, eu uso máscara apenas para poder entrar num lugar, porque se eu tiver que entrar numa loja de conveniência para comprar uma água, eu não consigo entrar sem máscara. Ou para entrar na Unifesp, eu preciso da máscara, eu preciso estar de máscara dentro daquele ambiente, porque tem mais pessoas ao meu redor. Mas quando eu estou sozinha dentro de uma sala, qual que é a necessidade de eu usar máscara? Entendeu? Pode ser que, por exemplo, eu estando sozinha dentro de uma sala, e aí eu saio e entra uma outra pessoa, eu passando um álcool, limpando a sala, não tem a necessidade de eu estar usando uma máscara ali dentro, entendeu? Porque eu vou estar limpando a bancada, eu vou estar limpando onde eu toquei, para que aquele vírus que, se eu deixei ali, não afete a outra pessoa. Mas hoje o problema do uso de máscara virou lei, né? Então, é obrigatório. E hoje a máscara, quanto mais bonita, melhor. Eu, por exemplo, eu combino a cor da roupa com a cor da máscara que eu estou utilizando. Só que a máscara que eu uso é uma máscara de tecido, que é a que menos protege, porque, como o Paulo disse, o tamanho do vírus, ele passa dando mortal para trás pelos poros do tecido, entendeu? Então, é isso, a ideia é justamente essa. Então, é levar o conhecimento para as pessoas que só têm informação das mídias, né? Então, muitas vezes a gente é aterrorizado, não sabe a verdade e aí acaba espalhando conhecimento errôneo. E quando há algum médico que acaba tendo mais credenciais para falar, poderia comentar sobre isso, muitas vezes é cortado, porque a ideia é o caos mesmo, né? Dá para perceber que a ideia é criar medo, né? E as pessoas ficaram com medo. E vai ser difícil a gente sair disso, porque esse medo vai ser perpetuado, e aí agora tem a recontaminação que pode acontecer. Mas será que a recontaminação é que nem aquela gripe que a pessoa tem, aí ela... a pessoa vai ter tem uma gripe, depois ela tem uma nova gripe, é outra, né? Não é a mesma. Então, quando a gente fala assim, vai ter aí você pode pegar de novo esse vírus, né? A pessoa que já pegou o Covid tem chance de pegar de novo? O número de casos é muito pequeno e ainda não tem um estudo muito legal, não. Eu, pelo menos, não vi. Aí o Ricardo está até comentando aqui sobre a segunda onda, né? A segunda onda é aquele pessoal que não pegou. Eu tenho medo de que essas pessoas que agora vão pegar são aquelas pessoas que ficaram guardadinhas em casa, que têm comorbidade, né? Porque a gente ia falar. Não sei se vocês chegaram a comentar sobre comorbidade agora, nessa parte da dieta, né? Mas as pessoas que ficaram em casa guardadinhas, que tem a comorbidade, para quem não sabe, é o pessoal que tem alguma doença já pré-existente. A pessoa já tem uma doença, e aí, se pegar Covid, vai baixar bastante essa imunidade, vai baixar bastante a condição dela suportar essa doença. Pode ser que aconteça isso. Mas a segunda onda, gente, é porque muita gente ficou guardado. Se vocês forem na rua, eu, pelo menos, vou na rua, eu vejo nos barzinhos, o pessoal chega de máscara. Sentou na mesa,
arranca a máscara, vira pulseira. E as pessoas vão conversar, vão comer tudo como se nada acontecesse, né? Eu e o Ricardo mesmo fomos nos encontrar um dia, a gente de máscara, sentamos para comer, a primeira coisa que a gente faz é tira a máscara e continua tudo na boa, né? A gente ainda foi esperto, porque a gente colocou um sentado aqui, outro sentado aqui, no lado oposto, para a gente não ficar conversando diretamente, mas isso porque a gente tem entendimento. Mas as pessoas vão se contaminar. Na minha opinião, todo mundo vai pegar a doença. Não tem como fugir disso. Não tem vacina, mas tem tratamento. Então, todo mundo vai pegar a doença? Vai. Então, vamos melhorar a imunidade e vamos utilizar aí do caminho para que a gente conhece, os que já é conhecido, para o tratamento da doença, não é? Os médicos já estão mais inteligentes, já estão conhecendo melhor o vírus, o tratamento também já se sabe. Hoje em dia, de 10 pessoas que entram no hospital, raramente uma vai para o respirador, porque provavelmente essa que vai para o respirador ou deixou para a última hora para ir para o hospital, quando ela está realmente com falta de ar, não tem o que fazer, põe no respirador. Mas aí eles utilizam outras formas, vai dar cortisona para caramba, para gerar uma desinflamação dos alvéolos, para conseguir dar permeabilidade e ter oxigenação. É o jeito que salva. Mas letalidade hoje, pelo menos para o pessoal que a gente conversa, está muito menor. Então nem justificaria ter uma parada geral de novo, porque o número de mortes é menor. Número de contaminação maior? Com toda certeza. Como a gente sabe que só 80% das pessoas têm sintoma, então o número de contágios hoje no Brasil deve ser 3, 4, 5 vezes maior do que é relatado. O que nós não temos é teste. E aí, quando existe um teste, o teste é feito com aquele teste rápido que vem da China, que infelizmente tem aí cerca de 78% de margem de erro quando para avaliar imunidade e para avaliar se a pessoa está doente. Então, você faz um teste, teve Covid? Ele vai dizer que você não teve. Se você está com Covid, ele vai dizer que você não está com Covid. Ele erra em 78%. Ou seja, se você for lá e falar assim, eu estou com Covid, é 50%, né? Eu posso ou não estar. É melhor do que o teste. Você adivinhar se está com Covid, está sendo melhor do que o teste. Parece brincadeira, mas não é mentira. Estatisticamente é verdade. E aí, o que é que eu faço? As pessoas não sabem que tiveram Covid e não sabem se estão imunes ao Covid. Então, isso justifica a necessidade de se tomar vacina. Por incrível que pareça, esse teste é conveniente, né? Se ele não prova que você tem imunidade e não prova que você não está com a doença, o melhor é tomar vacina. Então, justifica mais ainda a necessidade da vacina. E essa vacina, a gente sabe que ela é muito precoce, não dá para saber muita coisa, não vou comentar porque eu não sou entendido no assunto, mas a gente não pode ficar aí pensando que tem solução de imediato. Não, o vírus está aí, nós vamos pegar, todo mundo vai ficar doente, mas eu tenho certeza que não mais 80% das pessoas vão passar ilesas, e sim 95% das pessoas vão passar ilesas. Esse é o meu ponto de vista. E esses 5% eu deixo para as pessoas que já estão doentes. Por exemplo, dia 12 de novembro, foi o Dia Mundial da Pneumonia. E por incrível que pareça, eles estão sucumbindo os dados de fevereiro para outubro, né, que era o mês que eles tinham que fazer, do número de casos de pessoas que morreram por pneumonia nessa época. Praticamente ninguém morreu de pneumonia. Você entendeu? De março até outubro, de pneumonia, praticamente ninguém mais morreu. Morrem, para vocês imaginarem, de pneumonia, 5.000 pessoas por mês no Brasil. 5.000 pessoas por mês no Brasil morrem por pneumonia, né? Nesses anos... Morriam, exato. Quando veio o Covid, sarou todo mundo de pneumonia. Ninguém mais morreu de pneumonia. Eu estou fazendo uma sacanagem, né? Mas, na verdade, todo mundo que morreu, que já morreria, né? Até atropelado, o cara já morria de Covid. O teste foi muito bom na época que o cara morreu, tá com Covid. Então, morreu de Covid. Enterro lacrado, ninguém vai poder fazer nada. Mas essa foi o jogo, né? A gente tem que pensar agora assim, na nossa saúde. A gente já viu que ninguém está cuidando muito, não. Quem tem que cuidar somos nós. Então, seria bem interessante
a gente divulgar, até eu falei já dentro de alguns grupos, como deve fazer, pelo menos é o que está sendo feito para se prevenir da Covid. Mas não é o caso da nossa live, a nossa live aqui era para falar mais sobre a atividade física e o uso de máscaras, a atividade física frente a essa pandemia, e o que a gente pode se livrar. Por isso que é legal aí a participação de vocês, para que vocês nos alimentem, porque pode ser que a pergunta de vocês seja difícil de responder, e a gente vai ter que pesquisar, mas a gente pode fazer isso por vocês, porque a gente tem bons canais para isso, tá? Tem pergunta que eu faço no grupo lá da genética, o pessoal fala assim, não sei. Eu falei, pô, eu vou falar que todo mundo é burro lá? Imagina, não tem, a doença é nova, ninguém sabe nada ainda, não dá para cobrar. Mas o Ricardo levantou aí diversos artigos. Hoje em dia a coisa mais comum é artigo sobre Covid, né? Algumas coisas são infundadas, tudo bem, mas muitas são pertinentes, que pode levar a gente a outras perguntas e mais investigação. Não é isso, Ricardo? Sim. Para finalizar, acho que fica a mensagem de que a gente precisa sempre pesquisar um pouquinho mais sobre aquilo que a gente recebe de informação, buscar novas fontes e, de preferência, fontes com informações contraditórias às outras, para que a gente possa formar a nossa própria opinião sobre algum assunto. Então, vou criar novos trabalhos. Me disseram que eu preciso usar máscara, ok. Mas será que tem alguém que está falando que eu não preciso? Escuta o outro argumento. Quais são os dois argumentos? Legal. Ainda não consigo me decidir porque eu não tenho informação suficiente. Então, busca a informação. Vai atrás da informação básica, porque um está falando que precisa usar por causa de tal coisa. O outro fala que não precisa por causa de tal coisa. Pesquise essas coisas que eles disseram para que você possa criar a sua opinião e falar, oh, peraí, faz sentido ou não faz? Porque eu acho que isso é o mais importante de tudo. E a gente falou sobre a questão de trazer informação da ciência para as pessoas que não têm tanto acesso, mas para vocês terem uma ideia, a gente conhece muita gente que está no nosso meio também e que, por exemplo, posta lá constantemente, não esqueçam de usar máscara, tem que usar máscara, ok, legal. Só que a gente está utilizando a máscara errada. Então, tem gente, por exemplo, da família, que você encontra no Facebook, dizendo, nossa, absurdo, estou andando pelas ruas e estou vendo as pessoas tudo sem máscara, não sei o quê, vamos usar máscara. Mas a pessoa está usando máscara de pano. Porque ninguém falou para ela que a máscara de pano não vai resolver. Está todo mundo usando máscara de pano, mas ela não vai resolver para aquilo que você está querendo. Então, a gente precisa buscar um pouco mais essa informação e usar a máscara para aquilo que é necessário. Então, eu estou dentro da minha casa com a pessoa que eu moro, não há necessidade nenhuma de eu ficar dentro de casa de máscara. Vou sair de carro com as pessoas que eu moro, não tem necessidade nenhuma de eu sair de máscara dentro do meu carro. Sair do farol, duas pessoas, marido e mulher, os dois de máscara dentro do carro. Deve ser meu vizinho aqui. Pode ser. Vou fazer exercício no local aberto. Não preciso usar a máscara. Agora, não, me obrigam a utilizar. Ok, me utilizam uma máscara que seja muito forte, como a N95, por exemplo, você vai estar se criando um problema que pode, inclusive, ser fatal, como a gente mostrou aqui em alguns artigos. Então, a ideia é se cuide nesse período, porque a gente não sabe também se estamos dentro dos 80% que não vai se contaminar, se estamos nos 20%. Dentro desses 20%, a gente não sabe se a gente está na faixa de risco realmente, porque existem as questões das comorbidades, mas eu conheço gente que tinha, por exemplo, câncer de pulmão em estágio terminal, teve Covid e voltou para casa. Aí fala, como é impossível? Não é impossível, está acontecendo. Então, a gente não sabe exatamente também o que leva a pessoa a ter a fatalidade, né? Então, podemos todos aqui estar em risco, mas tomando as devidas precauções, a gente consegue minimizar isso. O mais importante ao fazer exercício, saiba qual tipo de máscara utilizar ou não utilize se for o caso. Então, por exemplo, eu tenho ainda corrido por aí. A primeira vez que eu fui correr, eu fui no parque. Fui no parque e precisei usar máscara, eu dei uma volta. E saí, falei, não, isso aqui não é para mim. Então, o que eu faço? Eu corro na rua. A máscara fica aqui abaixo. Quando eu encontro com alguém no meio do caminho, eu levanto ela. Cruzo com a pessoa, não tem mais ninguém na minha frente, abaixo, continuo correndo. Porque eu preciso fazer exercício e também não quero prejudicar ninguém. Então, quando eu encontro com alguém na calçada, na rua, levanto. Então, passei pela pessoa, não tem mais ninguém para abaixo. Mas a máscara está sempre por aqui. Então, essa é a
sugestão que fica na minha parte aqui para concluir esse processo, que a gente já está aqui há quase 2 horas ocupando o espaço de todo mundo. E, se possível, usar uma máscara mais fininha, tá, gente? Não precisa usar uma máscara muito grossa, não, porque essa daí, aquela fininha já ajuda bastante. E a minha mensagem final, na verdade, só para finalizar realmente, como o Ricardo falou, a gente está aqui há 2 horas, mas a ideia é realmente levar conhecimento para todo mundo, né? Então, aqui nós temos todos, são profissionais, então tem a Maria Alice, que é bióloga, tem o Paulo, o Ricardo, o Genilson, que são educadores físicos, Fernanda é assistente social. A nossa obrigação como profissional é pegar o conhecimento, pegar a informação correta e disseminar para as pessoas que não têm acesso a isso, porque muitas vezes a maioria das pessoas tem acesso apenas a blogs, a sites, que são como folhas em branco, né? Então, qualquer um escreve o que quer. Agora, a nossa obrigação é ir atrás da informação correta e passar para as outras pessoas que não têm esse acesso. Bom, é isso, pessoal. Então, estou finalizando a live. Quero agradecer aí a presença do Paulo, a presença do Ricardo, como participantes principais aí da live, e também agradecer a presença de todos vocês. E eu aproveito para agradecer, inclusive, a participação de vocês, que é uma coisa muito legal. Vocês participando, Genilson, o Mantovani, o Michael, ele só não abriu porque ele estava num ambiente muito barulhento, pelo que eu entendi, mas é exatamente isso, porque vocês também colaboram. Quer dizer, o que você levantou, Genilson, é uma coisa que é interessante. A gente tem opiniões a respeito, né? Opiniões, mas não sei se tem estudo a respeito, não. Eu acho que não, mas é interessante, porque a gente vai dar uma procurada aí. Será que essa máscara ou essa dificuldade respiratória que todo mundo está tendo vai gerar alguma alteração, alguma modificação aí na frente? É uma coisa que a gente pode investigar, né? Não custa nada, mas é legal, tá vendo? Ó, por todas as questões que vocês levantam, ajudam bastante, cresce bastante a live, a gente cresce. Não pensa que a gente, como eu comentei, nós não temos todas as respostas, a gente tem algumas, tanto que a gente direcionou para o que a gente sabe. Porque se começar a falar alguma coisa que a gente não sabe, nós vamos ficar viajando, vamos ter que chamar alguém aqui diferente. E a gente vai ser ouvinte também. E pode ter certeza, se eu for ouvinte, eu vou perguntar que nem doido, tá? E todo mundo sabe disso aí. Quem está aqui sabe que eu pergunto tudo, né? Mas é para aumentar o conhecimento. Tá certo, gente? Muito obrigado pela participação de vocês aí, considerações aí do Ricardo, se quiser, aí. E legal, parabéns aí pela participação de vocês e pela iniciativa da Amanda em fazer essa live aí, que acabou aumentando aí o conhecimento de todo mundo e da gente também. Exato. Obrigado, Paulo. Obrigado, Amanda, pelo convite. Obrigado a todos aí que ficaram até o fim. E vamos lá, até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigada, hein?